Olá, ser humano. Você é um ser universal. Mas o que você chama de universo não é apenas este universo povoado de coisas que existem, coisas macroscópicas e microscópicas, estrelas e células, galáxias e átomos. Tudo que você afirma que existe, do macroscópico ao microscópico, é apenas seu ponto de vista humano da interação entre os seres universais. Não é o universo em si. O universo, exatamente assim como você, não existe. O universo, exatamente assim como você, pré-existe. Nem você, nem o universo existem. Tanto você como o universo pré-existem. Tudo que você afirma que existe, do macroscópico ao microscópico, é apenas seu ponto de vista humano da interação entre tudo que não existe e não da interação entre tudo que existe. Para facilitar o entendimento, vamos reentender e redefinir o universo. O universo é a coletividade dos seres. Simples assim. Só que seres não existem. Seres pré-existem. O que pré-existe não existe, pois se existisse não seria pré-existente, seria existente. Então dizer que o universo é uma coletividade de seres que pré-existem é o mesmo que dizer que o universo é uma coletividade de nadas. É o mesmo que dizer que o universo é uma coletividade de zeros. Isso é um absurdo. Coletividade de nadas é nada, coletividade de zeros é zero. Sim, o universo é exatamente esse absurdo. Coletividade de nadas, coletividade de zeros. Por isso, muito mais adequado seria chamar o universo de zeroverso. Mas esse vídeo não é para tratar do zeroverso. Este vídeo é para explicar e deixar o mais evidente possível o que é humanidade. Humanidade é um sistema operacional existencial para que você possa brincar de autorrealização humana. Simplificando os termos, humanidade é um programa para que você possa brincar de ser humano. Para fazer uma analogia, pense em si mesmo como um computador que decidiu experimentar em si mesmo, ou seja, em sua própria tela de computador, como seria ser humano. De forma análoga, é exatamente isso que está acontecendo. O computador é você ser, você em sua pré-existência. Para jogar um jogo de computador, primeiro você precisa instalar o determinado jogo no computador. O jogo existe antes de ser instalado? Não, o jogo pré-existe. Quando você instala o jogo no computador, o jogo começa a existir. E funcionar. Vamos assumir então que o jogo sendo executado é existência. A existência do jogo que está existindo existe onde? No próprio jogo? No que está sendo mostrado na tela? Não. A existência do jogo na tela é apenas efeito do computador executando o jogo. E o computador que está dando existência ao jogo na tela, existe no jogo na tela? Sim e não. Embora o jogo na tela seja o computador dando existência ao jogo, o computador não existe dentro do jogo, na tela, tal qual o jogo está existindo. Analogamente, o mesmo está acontecendo com você agora. Você, o ser que você é uma potência universal, ou seja, é como um computador. E você está executando um programa que instalou em si mesmo. Esse programa se chama humanidade. E é por isso que você está se experimentando como você. Ou seja,
É por isso que você está se experimentando como uma pessoa que existe em um universo que existe. Sua humanidade é o sistema operacional existencial que você está usando para poder brincar de ser humano, ou seja, para poder brincar de ser uma pessoa. Existem diversos sistemas operacionais existenciais. Se você estivesse usando outro sistema operacional existencial que não humano, você estaria se experimentando como outro tipo de ser. Por exemplo, se você estivesse usando um sistema animal, você estaria se experimentando como um ser animal, um peixe, uma águia, um gato. Se você estivesse usando um sistema vegetal, você estaria se experimentando como um ser vegetal. Mas atualmente você está usando um sistema operacional existencial humano. Por isso você está se experimentando como um ser humano. Entendido isso, podemos agora entender a questão do ponto de vista. O que um sistema operacional existencial faz com você? Um sistema operacional existencial cria você, cria sua existência. Como? Transformando você que pré-existe em você que existe. Mais uma vez a pergunta é: como? Como um sistema operacional existencial transforma você que pré-existe em você que existe? Eis o maior truque da criação. Quando você que pré-existe instala um sistema operacional existencial, este sistema operacional transforma sua vista em ponto de vista. Você que pré-existe é uma unidade do universo observando o universo, ou seja, você é um ser experimentando a coletividade dos seres. Porém, você está fazendo isso através de um ponto de vista humano. É o ponto de vista que dá forma ao visto. É o ponto de vista que transforma o nada em tudo. É o ponto de vista que transforma o pré-existente em existente. É o ponto de vista que transforma o zero em um. É o ponto de vista que transforma o zero verso em universo. Você é ver, apenas ver, consciência. Ver pré-existe e possibilita o ponto de vista. Sem vista, como poderia haver ponto de vista? É preciso que o ver pré-exista para que então este ver possa ser um ponto de vista. Você é ver, porém atualmente seu ver é um ver com ponto de vista humano, pois você instalou em si mesmo um sistema operacional existencial humano. É por isso que você, entre outras coisas, tem o ponto de vista de que você é um corpo humano que existe em um universo muito grande, que também existe e que contém tudo que existe, inclusive você. É por isso muitas coisas. É por isso todas as coisas que você experimenta, por estar vendo com um ponto de vista humano. Ufa, que viagem, né? E tem muito mais nessa viagem de entender o que é ser humano. Porém, chegamos ao fim de uma etapa. Tudo que foi explicado até aqui foi só para podermos entender 3 coisas muito simples, óbvias, mas fundamentais. 1. Seu ponto de vista é seu. Seu ponto de vista é seu e só seu. O outro não pode experimentar seu ponto de vista, é impossível. Você não pode experimentar o ponto de vista do outro, é impossível. Você está sempre experimentando seu ponto de vista, mesmo quando você está experimentando o outro. O outro está sempre experimentando o ponto de vista dele, mesmo quando o outro está experimentando você. O outro pode te comunicar o ponto de vista dele. O que você entende dessa comunicação não é você experimentando o ponto de vista do outro.
é seu ponto de vista sobre o ponto de vista comunicado pelo outro. Você pode comunicar seu ponto de vista ao outro. O que o outro entende dessa comunicação não é o outro experimentando seu ponto de vista. É o ponto de vista do outro sobre o ponto de vista comunicado por você. Ponto 2. Seu ponto de vista é humano. Isso mesmo, seu ponto de vista é humano. E não tem como ser outro, uma vez que você permaneça sendo humano. Para que seu ponto de vista seja outro, que não humano, você precisa instalar em si mesmo outro sistema operacional existencial. Só que, se você faz isso, você deixa de ser humano. Então, enquanto você for um ser humano, ou seja, enquanto seu sistema operacional for humano, seu ponto de vista não tem como ser outro senão o ponto de vista humano. O que isso significa? Significa que você não tem como ter outro tipo de experiência em sua interação com o universo, senão uma experiência humana. E isto não significa que você não pode ter experiências incríveis, experiências inimagináveis, experiências que atualmente são consideradas impossíveis, experiências que atualmente são consideradas absurdas. Sim, você pode. E a partir de agora, se assim você optar, provavelmente será o tipo de experiência que você começará a ter cada vez mais e mais. Porém, mantenha-se consciente de que essas experiências, por mais incríveis e extraordinárias que forem, são humanas. São de uma qualidade de humanidade que você desconhecia até aqui, mas são humanas, pois um ser humano só pode ter experiências humanas, assim como um ser animal só pode ter experiência animal, um ser vegetal só pode ter experiência vegetal e assim por diante. O ponto de vista limita a qualidade da vista e assim limita a qualidade da experiência. 3. O ponto de vista de todo ser humano é humano. Embora seu ponto de vista seja exclusivamente seu, ou seja, diferente do ponto de vista do outro, de todos os outros, seu ponto de vista é igualmente humano, assim como o ponto de vista de todo ser humano. É isso que possibilita a comunicação entre os seres humanos e o entendimento comum entre os seres humanos. Essa parte da explicação tem dois propósitos. O primeiro é para que você não fique preso no equívoco de acreditar que você está tendo experiências espirituais. Não existem experiências espirituais, pois toda experiência sempre é de um ponto de vista. Espírito é você ser. Espírito é o que todo ser é. Um peixe sendo peixe é um ser tendo uma experiência espiritual de peixe. Uma laranjeira sendo laranjeira é um ser tendo uma experiência espiritual de laranjeira. Espírito é vista. A vista antecede ao ponto de vista. Então toda experiência é espiritual. Porém, a forma é de acordo com o ponto de vista. Você é um ser humano, então você está sempre tendo uma experiência espiritual humana. E, enquanto você for um ser humano, seu ponto de vista também será humano. 2. O segundo propósito dessa explicação é que, agora que ficou claro que sua humanidade é o sistema operacional existencial que está criando o seu ponto de vista humano, agora é possível investigar e entender a humanidade. Essa é a nova etapa da nossa viagem de entender o que é ser humano. Aproveite, divirta-se, muitas eurecas e boa viagem!